Anti-cheat, uma solução que impede trapaças em jogos, é um assunto extremamente complicado. Tem várias questões em volta dessa temática e a cada dia que passa fica mais evidente que essa é uma área que ainda tem muito a evoluir. A prova disso são pautas que vocês têm pedido um monte para eu comentar sobre aqui no canal, que são o suposto uso de cheats por alguns jogadores do time Caos no jogo contra o MIBR de CSGO e o anti-cheat do Valorant, que foi apresentado como algo que seria revolucionário, mas está sendo super criticado por uma boa parte da comunidade. No fim das contas, essas pautas estão interligadas. No fundo, a pergunta que a gente está fazendo aqui é: por que que os cheaters estão ganhando essa briga? E por que que até agora a gente não tem soluções boas o suficiente de anti-cheats? Então hoje eu vou tentar explicar um pouquinho do funcionamento dos anti-cheats e explicar por que essa é uma questão tão complexa e, claro, vou dizer a minha opinião sobre essas questões que vocês me pediram. A gente tem muita coisa para debater aqui hoje, então vambora! Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Gabriel Pato e você tá no canal da galera que curte tecnologia e hacking. O vídeo de hoje, mais uma vez, é um vídeo feito com temas enviados por vocês lá na inbox do meu Instagram. Muito obrigado a todo mundo que sempre contribui enviando sugestões de pautas. Aliás, se você não me acompanha lá no Instagram, é @GabrielPato, já me segue por lá. A possibilidade de ter alguém numa partida competitiva trapaceando é algo que, cara, impede um monte de investimentos nesse setor. Tem muita gente que faz um paralelo dos cheats nos jogos eletrônicos com o doping nos esportes tradicionais, mas sinceramente eu nem acho que essa seja uma comparação muito boa. Isso porque pro doping a gente tem exames com nível de acurácia absurdamente altos que vão constatar se aquele atleta estava dopado ou não. Mas pros cheats, os anti-cheats ainda não dão uma resposta clara dizendo se algum jogador ali trapaceou ou não. Mas por que é tão difícil fazer um anti-cheat bom? Para eu poder chegar nesse ponto, deixa eu falar um pouco de como os anti-cheats funcionam. Quer dizer, eu vou comentar pelo menos uma das estratégias dos anti-cheats porque tem várias em jogo. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o objetivo dos anti-cheats é proteger a integridade do jogo. Os anti-cheats trabalham com estratégias de prevenção, ou seja, formas de impedir que um cheat consiga modificar o comportamento do jogo, e também com estratégias de detecção, ou seja, se um cheat conseguiu modificar o jogo, o anti-cheat tem que ser capaz de alarmar que algo ali tá errado e tomar alguma atitude a respeito. Quando a gente abre um jogo no nosso computador, todas as instruções de máquina dele ali, que tem toda a lógica para ele funcionar, são colocadas na memória do computador. E ali na memória também vão ser armazenados todos os valores que o jogo precisa ter para sua execução. Então as instruções da função que faz o seu pente da arma recarregar quando a munição acaba estão lá na memória. E os valores das coordenadas dos seus inimigos que estão ali na mesma partida que você, no mesmo mapa que você, também vão estar lá na memória. Cada processo, cada programa que está aberto no seu computador tem seu próprio espaço na memória. Mas existem formas de um programa acessar o espaço de memória de um outro programa que também está em execução. Um programa pode pedir para o sistema operacional para ler ou gravar dados em espaços de memória que não pertencem a ele. E desde que esse usuário tenha nível de permissão no sistema o suficiente, o sistema operacional vai permitir ou não esse acesso. O cheat poderia acessar o espaço de memória do jogo e aí ele pode ler dados sensíveis como as coordenadas dos seus inimigos e desenhar isso num radar para você, por exemplo, ou pode ainda injetar códigos no processo do jogo que vão poder alterar características do próprio jogo. Por exemplo, ele pode interceptar funções que são chamadas na hora de desenhar a cena 3D ali e definir que todos os bonecos dos seus inimigos devem aparecer por cima das paredes, o que resulta no famoso wall hack. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal introduzindo um pouco melhor como funciona esse lance de acesso de memória e como os cheats usam isso. Se você estiver interessado, tá aqui no card e um link na descrição também. Assiste lá depois que tá bem bacana. Bom, eu acho que ficou claro então que o anti-cheat, para poder proteger o jogo, ele tem que impedir esses acessos de memória que algum programa que tá rodando pode tentar fazer no espaço de memória do jogo, né? Uma forma de fazer isso seria interceptar todas as chamadas a essas funcionalidades que permitem acesso a regiões de memória de outros programas, feitas por qualquer programa que estiver rodando no PC do usuário. Interceptando essas chamadas, o anti-cheat vai poder ver se esse espaço de memória que esse programa em questão tá tentando acessar pertence ao jogo ou não. E se for o espaço do jogo, o anti-cheat que está interceptando essa chamada pode não permitir esse acesso à memória do jogo. Tem várias formas para se fazer isso, mas a mais eficiente, sem dúvidas, é tendo o nível máximo de acesso na máquina do usuário, estando então no chamado Ring Zero.
Protection Rings ou Privilege Rings são mecanismos que têm como objetivo proteger o sistema e garantir a estabilidade dele. Todos os programas que você está rodando estão no chamado Ring Tree ou Anel 3. Esse ring também é conhecido como User Mode ou como User Land, e é justamente por isso, porque é onde estão rodando os programas dos usuários. Mas atenção aqui, não se confunda com os níveis de permissões dos usuários do sistema operacional. Mesmo que você execute algo como administrador, com o usuário de administrador do sistema operacional, esse algo que você rodou ainda assim está rodando no Anel 3, no Ring Tree, beleza? E nesse anel, todas as interações que um programa quer fazer com os hardwares, ele pede para o sistema operacional, ele não tem interação direta com esses componentes. Dessa forma, o sistema operacional continua garantindo a segurança dos dados, já que é ele que está no controle do que vai ser acessado ou não pelos programas, e consegue garantir a estabilidade do sistema, já que os programas não podem fazer interações erradas com componentes que são críticos para o sistema inteiro. Temos então o Ring Zero ou Anel Zero, também conhecido como Kernel Mode ou como Kernel Land. É nesse anel de privilégio então, como o nome bem sugere por sinal, que o coração do sistema operacional, o kernel, está rodando. O que tiver rodando aqui pode realmente fazer de tudo. Pode interagir direto com o hardware, pode mexer em toda a memória do sistema, inclusive com a memória dos componentes mais vitais do sistema operacional, pode realmente fazer de tudo e sem precisar do aval do sistema operacional. Só que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu comentei que um dos objetivos desses anéis é garantir a estabilidade do sistema, Um erro não tratado, um vacilo de um programa rodando no Ring Tree, no Anel 3, faz com que o programa trave e você veria uma tela como essas aqui. É zoado quando isso acontece, mas pelo menos o sistema continua rodando e você pode abrir de novo esse programa ou fazer qualquer outra coisa. Mas um vacilo cometido no Kernel Mode, no Ring Zero, faria o sistema inteiro travar. E aí resulta numa tela que é o pavor de muita gente, a famosa tela azul da morte. E aí não tem jeito do sistema operacional se recuperar, você precisa reiniciar o PC. Bom, alguns anti-cheats rodam partes dos seus códigos aqui no Ring Zero. Isso possibilita eles a interceptar chamadas feitas por programas no User Mode que estão querendo manipular a memória do jogo, por exemplo. E estando no Ring Zero, ele pode também varrer a memória de todos os programas que estão abertos na máquina, buscando por assinaturas de cheats já conhecidos, por exemplo. Algo bem similar aos antivírus. Então, realmente, ter esses superpoderes do Ring Zero faz uma baita diferença no que o anti-cheat pode fazer para poder proteger o jogo. Só que tem um porém aqui. Até agora eu tô falando de situações em que o cheat tá ali no User Mode e o anti-cheat tá ali no Kernel Mode, no Ring Zero. Dá até pra gente falar que é uma briga desleal, Mas essa não é a realidade para todos os cheats, porque os cheats mais profissionais estão rodando também no Ring Zero, também estão em Kernel Mode. Ou seja, a gente tá falando de uma treta entre dois softwares que estão com um nível máximo de permissão que é possível ter dentro do sistema do Windows. E aqui a coisa começa a ficar bem feia pros anti-cheats, porque quando o cheat estava rodando do User Mode, o anti-cheat poderia interceptar algumas funcionalidades que o cheat ia precisar chamar para conseguir acessar o jogo. Mas agora que o cheat está no Ring Zero, ele tem acesso direto à memória do sistema inteiro e fica muito difícil do anti-cheat conter esse acesso. Sem falar que quando você está no Ring Zero, existem várias técnicas para você se instalar e se esconder no sistema. Por sinal, é algo que muitos malwares fazem. Complicada a vida do anti-cheat nessa situação, Bom, eu acho que nesse ponto a gente já consegue discutir um pouco sobre o anti-cheat do Valorant e por que ele foi tão rejeitado por parte da comunidade. Cara, eu lembro quando o Valorant foi anunciado, na verdade ele ainda chamava Project A, ele não tinha um nome divulgado. Foi no aniversário de 10 anos do League of Legends. Desde o momento zero da primeira divulgação de todas, eles já batiam na tecla de que eles estavam projetando um jogo do zero pra ser muito forte contra os cheats. E cara, explorar como estratégia de marketing o anti-cheat e não os recursos do próprio jogo só provam que o cenário de jogos como um todo tá bem caótico essa situação de cheats. Enfim, quando o jogo saiu, em vez de elogios, uma boa parte da comunidade começou a criticar bastante as estratégias que a Riot implementou no anti-cheat do Valorant. O principal problema apontado pela comunidade é que o anti-cheat do jogo roda o tempo inteiro na máquina. Do momento que você ligou o sistema operacional até a hora que você desligou o PC para ir dormir, o anti-cheat sempre fica rodando em background. E o anti-cheat do Valorant roda no Ring Zero. Isso significa que se a Riot tivesse alguns planos malignos por trás desse projeto, esse software deles instalado no PC de todo mundo tem poder total para ler absolutamente
absolutamente tudo que o usuário tem ali. Isso vai desde senhas que ele está usando em todos os seus programas, conteúdos que ele está vendo nas telas, conversas, enfim, tem um programa da Riot com acesso total, acesso máximo no PC de todos os jogadores. Outra preocupação por esse mesmo motivo é a segurança dos computadores desses jogadores. Porque se tiver uma vulnerabilidade nesse componente da Riot que está no kernel mode, isso pode comprometer a segurança do sistema de todo mundo. Um malware pode usar isso para ganhar acesso ou para elevar o seu acesso dentro do sistema da vítima, por exemplo. Um outro argumento é que se toda a indústria usasse esse tipo de abordagem de ter um anti-cheat em kernel mode rodando o tempo inteiro, seria um caos pro PC de vários jogadores. A galera joga vários jogos, imagina ter vários anti-cheats rodando 100% do tempo que o PC tá ligado. Começa a ficar complicado, né? E lembra que eu falei que qualquer errinho no Ring Zero já causa uma tela azul, já trava o PC, né? Então é algo a se preocupar. E aí começam a levantar vários questionamentos, como por exemplo, rodar em kernel mode, em Ring Zero, não é algo exclusivo do anti-cheat do Valorant. Vários outros anti-cheats de outros jogos rodam também em kernel mode, justamente pelos motivos que eu já mostrei aqui, mas a maioria roda só durante a execução do jogo, não roda no tempo inteiro que o usuário está no PC. Então por que o Valorant faz tanta questão de rodar o tempo inteiro enquanto o usuário está no PC? A Riot respondeu que sim, de fato eles rodam o tempo inteiro no seu computador, mas ele roda em um estágio de baixo consumo de processamento. As ações para escanear por cheats só rodam quando o jogador de fato abre o jogo do Valorant. A justificativa deles para colocar o anti-cheat deles para rodar logo quando o seu sistema operacional é iniciado é porque uma das estratégias usadas pelos cheats é carregar antes do anti-cheat ser carregado. É estar no Ring Zero, no kernel mode, primeiro. Com o cheat sendo iniciado antes do anti-cheat, esse cheat já consegue se instalar no sistema de uma forma escondida, o que faz com que o anti-cheat que foi carregado depois tenha muito mais dificuldade em localizar e entender que esse sistema já foi comprometido antes. Então, para a estratégia que a Riot traçou, é fundamental que o componente deles de kernel mode, o anti-cheat deles, seja carregado antes que qualquer componente do cheat seja carregado no kernel mode. Eles têm que estar lá primeiro. Sobre ser uma possível superfície de ataque e poder comprometer a segurança do computador dos jogadores, eles disseram que estão fazendo constantes auditorias nesse componente deles, inclusive por empresas de segurança externas à Riot. Além disso, eu aproveito para comentar aqui que desde o momento que o jogo saiu, eles colocaram no ar um Bug Bounty, um programa de recompensa por falhas, que por sinal paga de 25 a 100 mil dólares para quem identificar vulnerabilidades no anti-cheat deles que levem à invasão dessa máquina dos jogadores, ou por vulnerabilidades que algum programa que esteja ali rodando na máquina do jogador possa utilizar para elevar o seu privilégio ali dentro. Reforçando aqui, eles não estão pagando para quem conseguir desenvolver um cheat e burlar o anti-cheat, não é isso. Eles estão pagando por falhas de segurança do anti-cheat deles, falhas que comprometeriam a segurança do computador de quem joga o jogo deles e tem o programa deles instalado. Bom, se você tá aqui no meu canal, eu imagino que você queira ouvir a minha opinião sobre isso tudo, né? Olha, eu vou dizer pra vocês que eu tô meio Team Riot aqui nessa treta, viu? As respostas que eles deram fazem bastante sentido. A necessidade do carregamento do anti-cheat antes de tudo faz bastante sentido do ponto de vista técnico. E esse Bug Bounty que já tava lá desde o começo do game sinaliza que eles têm uma preocupação sim com a segurança desse componente, e isso com certeza é um sinal bem positivo. Então, no fundo, tudo que a gente tá discutindo aqui gira em torno de confiança. Você confia na Riot? Porque se você não confia neles, realmente faz sentido você ter essa preocupação sobre o anti-cheat, e nesse caso eu recomendaria você a nem jogar os jogos deles. Eu falei algo mais ou menos nessa linha no vídeo que eu fiz sobre as falhas que o CSGO já teve. Se você não viu esse vídeo, tá nos cards e na descrição. Quando você vai usar qualquer software, e isso inclui até o seu sistema operacional, você tá assumindo riscos. E um software não precisa ter acesso ao seu Ring Zero para ser malicioso e para conseguir extrair dados valiosos pessoais seus, por exemplo. Então esse questionamento de confiança você precisa fazer com todas as empresas que você tá usando softwares e não especificamente só com a Riot, a menos que você tenha algum motivo muito específico deles ali no meio, o que não acho que seja o caso da grande maioria das pessoas. Então talvez a Riot tenha que investir mais em transparência mesmo. Tentar indicar sempre pro jogador quando o anti-cheat tá rodando e dar opções pro cara fechar esse anti-cheat. O único problema é que se você resolver voltar a jogar o jogo, você vai ter que reiniciar o computador para isso, o que é bem chato, né? Mas é legal que os usuários tenham pelo menos essa opção. Oferecer esse tipo de coisa deve ajudar a conquistar mais a confiança de quem tá com um certo pé atrás com a Riot. E eu já vou falar das soluções que eu considero as ideais e o que eu acho que vai ser o futuro dos anti-cheats, mas antes deixa eu falar um pouquinho do caso do MIBR versus Chaos. Muitos pro players e
analistas do cenário de CSGO já analisaram os clipes e os momentos dessa partida do MIBR vs Caos, e essa galera com certeza tem muito mais propriedade do que eu pra comentar esse tipo de coisa, mas na moral acho que todo mundo concluiu que os lances são bizarros, né? Não tem muito o que falar. O comportamento da mira de alguns jogadores do Caos é muito similar ao que se tem quando você tem cheats de aim assist ou os aim bots, né? Cheats que movem o mouse do jogador sozinho. E isso acontece várias vezes ao longo da partida, o que acaba com o benefício da dúvida, né? Um jogador tá atirando em um player e quando ele mata esse player, a mira dele automaticamente muda pra cabeça do próximo inimigo dele, só que muitas vezes esse outro inimigo tá atrás de paredes. Poderia ser coincidência uma vez? Poderia, mas várias vezes é realmente bizarro. E na boa, toda essa discussão que a gente tá tendo de anti-cheats aqui era justamente pra não chegar nesse ponto aqui, o ponto em que alguém utiliza cheats no cenário competitivo. Isso é devastador pro cenário dos esportes. Que empresa vai querer pôr dinheiro em um cenário que é tão frágil assim? E pior do que pensar nos investimentos é pensar nos jogadores. Quem vai se motivar a treinar e a ser melhor quando um cara usando um cheat consegue ir bem no cenário competitivo? Isso acaba com o propósito do jogo. Agora, me corrija se eu tiver errado, mas aparentemente a organização do campeonato deixou o caso rolar. Os caras não foram punidos, não foram reavaliados, porque eles afirmaram que o anti-cheat usado pelo torneio não detectou nada, então tá tudo bem. Quando alguns inscritos vieram me pedir pra comentar desse assunto, muitos estavam falando assim: Pato, tem como você fazer um vídeo mostrando que esse anti-cheat dos caras é burlável? Porque se você mostrar que dá pra burlar um cheat, talvez eles possam reavaliar essa questão, né? Galera, o ponto aqui é o seguinte: todo anti-cheat é burlável. Nenhuma empresa que desenvolve soluções de anti-cheat trabalha dizendo que o produto deles é 100% eficiente, porque isso não existe. Não é à toa que os anti-cheats recebem atualização frequente. Isso é porque eles estão mudando as suas estratégias, estão melhorando as suas definições. Se o anti-cheat já fosse uma solução definitiva e 100% eficiente, para que ele ia precisar se atualizar, né? Os dados sensíveis do jogo, como as coordenadas de todos os jogadores que estão participando dele, são enviadas para todos os clientes conectados. Então o anti-cheat tá ali fazendo o seu melhor para tentar impedir que o cheater consiga ler uma informação que já tá na própria máquina dele. Só que o cheater tem toda a vantagem ali, ele tá no território dele, ele tem acesso físico à máquina, inclusive. Por mais que os anti-cheats dificultem bastante o processo, a gente nunca vai ter 100% de eficiência nessa estratégia, não dá para impedir o acesso dele a essas informações, e existem inclusive outras formas de trapaça mesmo sem essas informações que seriam possíveis e que nunca seriam detectadas com os mecanismos atuais dos anti-cheats. A gente já discutiu alguns cenários aqui bem alarmantes no canal, nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card e na descrição, onde eu recebi o Júlio Della Flora. A gente estava debatendo sobre hardwares usados para cheatar, praticamente cheats em hardware. E uma das coisas seria o acesso à memória do computador direto pelo hardware do computador, sem depender de um software. Então com isso uma outra máquina poderia fazer o papel do cheat para você, desenhando um radar onde estão seus inimigos, por exemplo. E a gente pode pensar mais além, imagina que tem algo vendo o vídeo da sua tela no jogo e comandando os comandos de mouse e de teclado para jogar por você. Seria algo totalmente externo à máquina desse jogador. Com a abordagem atual, não tem como o anti-cheat detectar. Enfim, com as abordagens atuais dos anti-cheats, o objetivo é dificultar ao máximo o processo de trapacear. Dificultar tanto que vai fazer muita gente desistir no meio desse caminho. Vai inviabilizar o processo para muita gente. Mas nunca foi falado em 100% de eficiência aqui. A gente tá muito longe disso. E o ponto é, se não existe 100% de eficiência no anti-cheat, é preocupante que uma organização de um torneio competitivo esteja aceitando que um time não trapaceou simplesmente porque o software anti-cheat deles não apontou uma trapaça ali. É realmente preocupante. Tá bom, Pato, mas e aí? Se só deu notícia triste até agora, não tem nada positivo? Não tem mesmo como criar um anti-cheat mais eficiente do que a gente tem hoje em dia? Tem sim. Eu falei que tudo que tá no lado do cliente é hackeável, né? Tudo que tá no lado do jogador é hackeável. Mas o que tá do lado do servidor, o jogador não consegue influenciar. O jeito então é focar em proteções que possam acontecer lá do lado do servidor da partida. O que eu vejo então que tem real potencial de mudar esse cenário de cheats e anti-cheats seria o uso de inteligência artificial. Criar soluções que analisem o comportamento dos jogadores e saiba diferenciar quem tá tendo comportamento real, humano, e quem tá trapaceando
trapaceando. E não, essa não é uma ideia minha e muito menos uma ideia nova. O anti-cheat Fair Fight, por exemplo, é uma solução que roda 100% no lado dos servidores, já está há bastante tempo no mercado atuando dessa forma, então não precisa instalar realmente nada no lado do cliente, e eles dizem que atuam com base em estatísticas. Só que se você for pesquisar por jogos que esses anti-cheats protegem, você vai ver que já tiveram vários cheats para esses jogos, então é nítido que eles estão longe ainda da fórmula perfeita para isso. E chegar nessa fórmula perfeita é o verdadeiro desafio do momento. Isso é muito difícil. A Valve já está trabalhando em algo nessa linha por alguns anos em um projeto que eles chamam de VACnet. E sim, eu sei que você provavelmente odeia o anti-cheat da Valve, eles realmente são super hateados, mas na moral, o trabalho que eles estão fazendo com Machine Learning dentro do VACnet realmente tem muito potencial. Eles apresentaram alguns detalhes e alguns resultados que eles estão tendo nesse projeto do VACnet em uma apresentação em 2018 na GDC. E lá eles contaram que o primeiro desafio é que você precisa ter muitos dados sobre as partidas lá no lado dos servidores. Então a empresa dona do jogo tem que ser capaz de reproduzir 100% de uma partida que já aconteceu só com dados que eles tenham armazenados lá no servidor deles. Ou seja, basicamente os jogos precisam de um bom sistema de replay, como o CSGO tem as demos dele, né? Só que esses replays têm que ser gerados lá pelo servidor a cada partida. E mesmo tendo todos esses replays de várias partidas, um grande desafio, segundo a Valve, é transformar eles em dados que possam ser usados para treinar os modelos. Depois de ter os dados, você precisa então de referências do que é trapaça e o que não é trapaça. E o CSGO resolveu isso de uma forma muito interessante, criando um sistema que eles chamam de Overwatch. Nesse sistema eles exibem para vários jogadores com uma certa experiência no jogo cenas que foram reportadas como se tivessem sido frutos de cheat. E esses jogadores analisam e votam se eles acham que foi trapaça ou se não foi. Se a maioria votar que foi cheat, esse jogador é banido. A Valve passou a usar então essas decisões do que era cheat e o que não era cheat para alimentar a base do VACnet. O projeto passou a aprender com base nas indicações desses jogadores. Hoje, as jogadas suspeitas que são enviadas para o sistema Overwatch para ser revisada por outros jogadores não são só as jogadas que foram reportadas por outros jogadores, por humanos, mas também, principalmente, jogadas que o próprio sistema VACnet analisou e achou suspeita, e aí ele envia essa jogada para ser avaliada no sistema Overwatch pelos jogadores. O curioso é que de 15 a 30% das jogadas reportadas por humanos eram realmente constatadas como cheat e o jogador era banido. Mas quando a jogada era reportada pelo VACnet, esse número subia para 80 a 95% de acurácia, de acerto, que aquela cena reportada se tratava de fato de um cheater. Aliás, eu queria muito saber qual seria a conclusão desse algoritmo do VACnet sobre as demos do jogo do MBR versus Chaos, né? Bom, os resultados do VACnet são interessantes, mas ainda não são suficientes. Se a gente tá falando em banir jogadores que estão trapaceando, é bom que esse número aí chegue muito perto do 100%, senão a gente vai acabar tendo muitas injustiças. Também não dá pra saber muito bem ainda se o VACnet só tá detectando cheaters descarados, desses que ficam rodando e matando todo mundo, ou se ele já consegue diferenciar pro players de cheaters que sabem disfarçar bem. Aliás, eles mencionam que os esforços iniciais deles com esse projeto eram em detectar a aim assist. Então ainda tem desafios bem mais complexos pelo caminho, como por exemplo, as vezes em que o cheater tem só informações privilegiadas. Ele sabe onde estão os inimigos dele, mas ele não usa nenhum assist. Diferenciar esse comportamento, o jogador que tem as informações privilegiadas pro que não tem, cara, esse sim é um desafio bem complexo de se resolver. E o legal do uso da inteligência artificial é que ela poderia ser adotada para qualquer tipo de jogo. Tem várias limitações para se criar um anti-cheat no celular. Nesse caso aqui, como a gente está falando de soluções que rodariam no lado do servidor, o Free Fire, por exemplo, se beneficiaria muito dessa estratégia de anti-cheat. Mas enfim, como dá pra ver, ainda tem muito chão pela frente. Mas pelo menos existe uma luz ali no final do túnel. A gente sabe que Machine Learning é uma solução com extremo potencial para mudar tudo nesse cenário, mas como deu pra ver, os jogos iam ter que se adaptar muito para essa realidade. E tudo isso ainda requer muita pesquisa. A fórmula perfeita, o jeito certo de fazer a coisa ainda não foi descoberto, ainda tem muita pesquisa pela frente. Então os anti-cheats no lado do cliente vão continuar existindo, e essa briga de gato e rato vai continuar assim por um bom tempo. E aí, você curtiu o vídeo de hoje? Qual que é a sua opinião sobre o atual cenário de cheats e anti-cheats? Você acha que os anti-cheats estão progredindo? Me conta aqui nos comentários, beleza? Não esquece de deixar aquele like para fortalecer o vídeo, e se você é novo aqui, já se inscreve no canal e habilita as notificações. Isso dá uma baita força para continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigado mesmo a toda a galera que tá se juntando à família do canal, que tá se inscrevendo, tá compartilhando, tá dando like. Tamo junto, galera. Valeu mesmo pela força. Cola também lá no meu Instagram, é @GabrielPato.
Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Eu espero que você tenha curtido e a gente se vê numa próxima. Até lá!